é psicóloga e palestrante espírita com vasto conhecimento. Ela já deu um curso aqui que foi excelente, tá? E hoje também ela irá passar os ensinamentos que tanto precisamos. Que Jesus te cubra de bênçãos e muito obrigada. Bom dia a todos. Nós vamos fazer um bate-papo. E eu gosto muito de historinhas. Eu acho que é agradável para ouvir e eu acho que nós guardamos isso com mais facilidade. Então, esse livro, Jesus no Lar, né, escrito, o Espírito é Hélio Lúcio, psicografado pelo Chico Xavier, ele tem várias historinhas que eu acho que ele ensina a gente a entender uma série de situações da nossa vida. E quando a gente entende algumas situações, porque vivemos, porque estamos passando por aquilo, a gente se dedica mais, porque a gente fica com menos revolta. Isso ajuda muito, porque senão a gente tem aquele hábito terrível da reclamação diária. Então a gente reclama por isso, reclama por aquilo. Enquanto a gente está reclamando, a gente não pensa na solução. Porque tem vezes, vocês já perceberam que a gente só quer reclamar? A gente não está procurando nem a solução. A gente só está falando mal da situação, mal do outro, se queixando da situação que a gente está vivendo, né? Então a historinha é uma das que eu mais gosto do livro, porque eu acho que serve muito para mim, né? Quando a gente vai fazer qualquer tema, para a gente estudar o Espiritismo, a primeira coisa, né, são os nossos ouvidos. Então eu acho que o tema vale muito para mim. Então, olha só, certa vez o Mestre Jesus disse aos discípulos que só a verdade vos libertará. E talvez porque Pedro não tivesse entendido aquela afirmação de Jesus, ele perguntou: Senhor, o que é a verdade? Jesus então respondeu: a verdade é a total luz divina. Entretanto, o homem, ainda longe de suportar esse perfeito esclarecimento, não sabe o que é e por muitas vezes eu não posso explicar tudo o que é. Ele percebeu então que Pedro continuava confuso, precisando de mais explicações sobre o que era a verdade. Então, ele continuou e falou assim: numa caverna escura, onde a claridade nunca aparece, morava certo devoto, implorando socorro divino. Ele reclamava contra o ambiente, dizia ser muito fedido, era escuro, e ele pedia socorro o tempo todo, trancado dentro dessa caverna. O ar empesteado o sufocava. Ele reclamava também pelo ambiente ser úmido e escuro. Ele dizia muitas vezes que o ar o sufocava e ele não estava conseguindo respirar. Ele gritava, chorava, reclamava. E Jesus, comovido, vendo sempre ele fazia isso, que ele pedia uma porta libertadora que o conduzisse a um dia mais claro, a uma luz. Ele falava que ele era forte, que ele possuía muitas qualidades,
de fazer muitas coisas. Então, por que motivo que Jesus o conservava naquele isolamento doloroso, sozinho naquele lugar? Ele chorava, tinha dia que ele xingava, e ele fazia muitas reclamações e exigências no auge do seu desespero, das suas aflições. E que razões obrigavam ele a viver naquela situação insuportável? Por que ele passava por aquilo? Notando nosso pai a súplica daquele filho, sem parar, entre a revolta e a amargura, profundamente compadecido com ele, Jesus então enviou-lhe a fé. A sublime virtude aconselhou que ele confiasse no futuro, que ele persistisse na oração, que ele acreditasse em tempos melhores. O infeliz consolou-se por alguns minutos. Por alguns minutos ele pensou que essa oração podia realmente ser a solução. E como a presença da fé estava ali, ele parou um pouquinho de chorar, parou um pouquinho de reclamar, pensou um pouco que Deus realmente poderia vir e lhe trazer uma situação melhor. Mas isso duraria pouco tempo. Ele consolou-se muito pouco, mas logo ele voltou a namorar. Ele queria fugir daquele monte de lixo onde ele se encontrava. E como aumentava as suas lágrimas cada vez mais, Deus então se compadeceu novamente e enviou-lhe a esperança. A esperança então veio, abraçou, afagou a sua fonte suada, tentou acalmar aquele desespero, falou para ele da eternidade da vida, de tudo que poderia melhorar, que ele tivesse então força, pediu para ele ter calma. E naquele momento, aquele choro desesperado, ele parou. Então ela disse para ele a resignação, que aceitasse a vontade de Deus, que tudo aquilo teria um propósito, que logo ele seria ajudado, mas para ele se acalmar e confiar. Porque como tem a eternidade de Jesus e nosso Pai, uma hora ele entender por que daquele sofrimento e uma hora aquele sofrimento iria acabar. Bom, o pobre pareceu melhorar algumas horas, algum pouquinho de tempo. Ele se acalmou, ele ficou quieto, ele não reclamava, mas daí um pouquinho ele começou a sentir a mesma falta de ar e começou de novo a dizer que estava sufocado, que não aguentava mais, que as forças tinham acabado, que Jesus tinha abandonado.
recomeçou tudo novamente, que ele estava muito desanimado. Comovido, determinou então o Senhor que a caridade o procurasse. A nova mensageira de novo o acolheu, disse palavras de carinho, consolou, colocou sua cabeça no colo, falou sobre esperança de novo e a fé que já tinham vindo. E, como uma verdadeira mãe, acolheu. Todavia, porque ele não parava de gritar de jeito nenhum, muito revoltado, o pai então teve compaixão e lhe mandou a verdade. Quando a verdade chegou, que ela se fez luz por dentro de toda a caverna, o infeliz então pôde ver, apavorado como ele era. Então, ele viu naquele momento o seu corpo. Ele era um conjunto monstruoso de feridas, chagas, cheio de pus, da cabeça aos pés. Então ele percebeu que aquele mau cheiro vinha dele mesmo, do seu próprio corpo. Espantado que ele era o causador daquela atmosfera fedida que o sufocava. Ele ficou horrorizado com a própria situação. O pobre tremeu, chegou a ficar tonto, cambaleante, não esperava para aquilo. Notando que a verdade mantinha a mesma calma, serena, ela então abriu a porta da caverna para ele sair dali, para ele ir de encontro à luz. Ele, horrorizado, fugiu para o fundo da caverna sem cogitar a menor possibilidade de procurar a própria cura e de sair dali de dentro. Então, ele não queria agora aprender como fazia para se curar, para limpar aquelas chagas, para sarar as feridas purulentas. Sem querer, o que queria fazer para se purificar? Apavorado, ele correu para o fundo da caverna, diante da escuridão, e ele quis se esconder mais ainda, na própria miséria que ele estava. Bom, aí Jesus terminou a história e falou assim: bom, a maioria dos homens, diante da verdade e diante da realidade, não tem força para lutar contra aquilo que é o mal nele mesmo, né? Então, a gente se sente, os homens se sentem no direito de brigar, reclamar, de xingar, de o tempo inteiro gritar fortemente, gritando por ajuda. E quando são amparados pela fé, esperança ou pela caridade, consolam-se e desconsolam-se rapidamente. Eles creem e descreem também e
acreditar naquilo que aconteceu. Todavia, quando vem a verdade, brilha diante dos nossos olhos, revelando todos os nossos erros, as nossas imperfeições, eles costumam fugir, apressados, horrorizados, para os esconderijos dentro de os quais ele possa cultivar a ilusão. Pensa bem, essa história é um paralelo com a nossa vida. Nós somos esse monstro que reclama de tudo e sempre acha que nós somos injustiçados, que as pessoas é que causam o nosso sofrimento, que a vida é muito dura conosco. Mas os recursos que Jesus nos entregou, que está no próprio Evangelho, explicando tudo que pode fazer, que nós podemos fazer para melhorar, a gente acha muito difícil. A gente reclama, a gente acha que o outro está tendo mais benefícios do que a gente durante a vida, que a vida do outro é mais fácil, que o filho do outro é melhor, que a casa, o emprego e o chefe. Cada um de nós aqui sabemos das nossas mazelas. Tem duas figurinhas que com certeza vocês já viram muitas vezes no Instagram, que eu gosto muito. Uma é aquele dos pés da bailarina em ponta, sem a sapatilha. Então tem aquela bailarina linda, naquela posição linda que dança na ponta dos pés, e a gente olha e pensa, que bonito. Muitas vezes invejamos e queríamos fazer igual. Só que a gente não sabe do jeito que está o pé dela, todo machucado, cortado, cheio de bolhas que estouram uma em cima da outra. Quantas e quantas vezes elas dançam com os pés sangrando. Então, tudo na vida requer um esforço. E nós temos a capacidade para suprir esse esforço que precisa. Só que nós temos que ter essa força de vontade, essa fé, e saber que Deus, nosso Pai, tem essa caridade conosco. E que uma hora nós vamos ser acolhidos, ser atendidos, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos fazer aquilo que Ele nos deu capacidade de fazer quando nos criou. Nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Então, nós conseguimos fazer muitas coisas. Nós não estamos pensando na perfeição de Deus ou de Jesus, não é o caso, mas um dia nós seremos perfeitos, sim. Nós também vamos nos tornar anjos, né? No sentido bom da palavra de purificação. Só que para isso a gente tem que entender que nós somos responsáveis pela nossa vida, pela melhor. E que as reclamações, as revoltas insistentes não nos trazem soluções e nem nos amparam. Freud tem uma frase que ele fala assim, qual é a sua responsabilidade na desordem que cabe a você dentro da sua vida? Então, você está sofrendo isso? O que é que você fez se você causou isso para você mesmo? Ou você está sofrendo isso? O que você vai fazer para melhorar essa situação? E nós temos o péssimo hábito de culpar sempre o outro. A minha vida é difícil, mas também o marido que eu tenho.
ações básicas que a gente pode fazer. Ou a gente sai daquele cenário, daquela situação, que aquilo nos aflige, nos atormenta, a gente vai embora daquilo ali, não tem contato mais com aquele lugar ou com aquelas pessoas. Mas muitas vezes isso não é possível. A segunda coisa é, vamos tentar modificar onde eu estou? Eu não posso ir embora, eu não posso me afastar, não tem como eu sair daqui. Então vamos tentar modificar essa situação. Então vamos tentar entender um pouco a limitação do outro. Por que aquele outro se comporta com a gente dessa maneira tão ruim? Vamos conversar com ele, vamos entender as mazelas da vida dele, né? Ah, mas nós vamos ser muito bonzinhos. Não, nós vamos ser espertos e com compaixão conosco mesmo. Porque se a gente entende a situação, o que está acontecendo, por que o outro se comporta daquela forma, a gente consegue tolerar, a gente consegue perdoar. Né? Então, modificar aquela situação que nós estamos vivendo é um segundo recurso. O terceiro recurso é realmente a aceitação e entender que um dia aquilo melhora e acaba. É não receber todo o mau humor do outro que chega perto da gente, é a insatisfação do outro que chega perto da gente, né? Então, quando o outro chega de manhã de mau humor, já falando alto, já nos tratando mal, a gente se afasta um pouco, pode fazer uma prece para ele, mas a gente não pode pegar aquele mau humor para a gente. A gente não pode pegar aquela chatice, aquela cara feia, aquele rancor. Senão a gente sai recolhendo o lixo das pessoas e coloca no colo da gente. O mau humor é dele, chegou de mau humor, eu não estou. Leva seu mau humor com você. Aprende a lidar com ele, você dá um jeito de se livrar dele, dá teus pulos, dá teu jeito que eu dou os meus. Não é uma forma egoísta. Aquilo que a gente puder auxiliar, nós vamos auxiliar. E nós vamos pedir ajuda também para os outros, conforme a gente precisa. Mas nós não podemos pegar a responsabilidade da felicidade do outro, porque não existe o outro nos fazer feliz, nós fazemos o outro feliz. Então, nós temos que entender que, se a gente não consegue ajudar naquele momento, então ele leva aquelas palavras feitas com ele, o mau humor, aquela energia negativa. Eu vou ficando o dia inteirinho com fulano na minha cabeça, remoendo, ocupando um espaço precioso na minha cabeça. Eu já tenho meus problemas para lidar, porque fulano levantou azedo, brigou na casa dele, ele é mal educado, foi criado daquele jeito, né? Nem o padrão da gente. A gente pode pegar aquele humor. Ah, Milene, mas aí você quer pedir demais, né? O padrão da gente é todo dia. A gente não pode responder porque a gente não manda embora. Só que nós temos que olhar os benefícios daquele emprego que aquele patrão nos dá. Ele nos dá a oportunidade de um salário honesto que nós podemos pagar nosso aluguel, comprar nosso alimento, comprar o remédio que o filho está precisando, um agasalho para nos aquecer. Então, do trabalho, nós temos que ser grato. Agora, não está suportando, não está aguentando, vamos tentar procurar outra coisa? Ah, mas todas as vezes é essa oportunidade que eu tenho. Então, vamos tentar nos melhorar. Qual é o caminho que eu tenho que fazer para eu me tornar um profissional um pouco melhor, para eu poder ter um outro emprego em outro lugar? Gente, tem pessoas que se especializam, olha só essas pessoas que são organizadoras. Essas mulheres são fantásticas, tem homens também fazendo isso. Pegam um guarda
Mas quanto tempo a gente fica aqui? Olhem na configuração do celular de vocês, que vocês vão ver quanto tempo por dia vocês ficam aqui. Porque se eu ficar 6 horas, que é o tempo médio que todo mundo fica no celular, 6 horas por dia. Em 6 horas, quanta coisa eu podia fazer a mais? Eu podia conviver com a minha família, eu podia colocar meu trabalho em ordem, eu poderia descansar, eu poderia dormir. Isso aqui é um ladrãozinho de tempo. É necessário? Claro que é. Nossa, o que eu tenho de documento aqui dentro, posso estar viajando, eu consigo mandar um e-mail formal, fazer uma inscrição no lugar que eu preciso, contendo todos os documentos que eu tenho dentro. É maravilhoso, maravilhoso. É uma tecnologia fantástica. Mas se nós pegarmos aqui e começarmos, passam 2 horas, nós achamos que foram 15 minutos. É um ladrão de tempo. Pergunta para quem está muito idoso ou que está no leito de um hospital com uma doença terrível, com os dias contados para sobreviver e falecer, o que é mais importante na vida deles? É tempo. E nós não damos tempo para as pessoas que convivem conosco. Nós não damos tempo nem para nós mesmos, porque se nós acordássemos um pouquinho mais cedo, organizássemos nosso dia um pouquinho melhor, a gente não ia ter essa crise de ansiedade que a gente tem todo dia, apavorado. Porque a gente levanta da cama correndo, porque a gente deita tarde, porque a gente sai correndo com o carro, sai correndo na rua, arrastando o menino para a escola, as crianças cheias de baforida, correndo, com o rostinho vermelho, tudo suado. Porque todo santo dia a gente se atrasa o mesmo tanto, porque nós não temos uma organização. Não, eu não sou assim. Não é isso, eu tenho muito serviço. Eu tenho que deixar muita coisa pronta à noite, para o outro dia. Eu tenho que fazer muita coisa do meu chefe. Só tive que sair muito tarde, porque ele me deu muito trabalho. Gente, pare e pense. Se em média o brasileiro fica 6 horas com o celular na mão, vendo rede social, ou respondendo alguma coisa que a gente precisa, acha mesmo que 2 horas que a gente tirasse desse tempo para organizar um pouco melhor a vida da gente, não ia ter uma repercussão positiva? Porque a gente judia da gente. A gente deita tarde, dorme pouco e levanta apavorado. Como que vai ter um dia tranquilo? A gente está sempre atrasado, está sempre correndo, está sempre cobrando o outro alguma coisa e tem sempre um outro cobrando da gente. Organização é uma coisa muito importante. Do mesmo jeito que é importante organizar a casa da gente, deixar tudo limpo, não precisa ser chique, não precisa ser bonito, não precisa nada disso. Pode ter o básico que a gente precisa, mas que esteja limpo e organizado. Organizamos por fora, nós precisamos organizar por dentro, precisamos organizar aqui também, né? Organizar os nossos sentimentos, acalmar um pouco o coração, ter um pouco de quietude. A terceira coisa, né, que eu estou falando, que é a gente aceitar as situações que estão e separar o nosso sentimento do sentimento do outro. E eu não vou deixar de frequentar a minha casa espírita porque eu não gostei, ou meu grupo de religioso, de alguém que frequenta lá. Eu preciso da casa espírita. A casa espírita praticamente não precisa de mim. Sou eu que preciso. Eu brinco que eu tinha que alugar um quarto dentro da casa espírita para eu precisar alugar e morar lá dentro. Então, quem está precisando de quem? E aí, por vaidade, porque nós somos vaidosos, porque nós somos orgulhosos, e esse orgulho atrapalha o
se a pessoa está errada, está equivocada, meu amigo, leva esse mau corpo, é teu, quero não. Presente mais desnecessário, não é nem no aniversário, leva para você esse pacote. Não quero, não vou pegar. A gente tem que ver também, as pessoas se aproximam da gente muitas vezes e trazem o problema delas e colocam assim na nossa frente. Ó, está acontecendo isso comigo, isso. Se a gente pode ajudar, vamos ajudar. Olha a caridade. Nós precisamos de todo mundo precisa de todo mundo. Então nós ajudamos, nós somos tão ajudados. Mas muitas vezes, aquele problema que a gente pega das pessoas, a gente começa a recolher de todo mundo. Todo mundo, da família, do trabalho, a gente vai pegando assim, ó, e sai, empacotado do problema dos outros, tentando resolver o problema dos outros sai tranquilo, a gente sai agoniado. Então, quando tem alguns problemas, você percebe que cada um tem que lutar por si também. Auxilio no que eu não posso resolver a vida de todo mundo. A gente escuta, mas a gente não pega o pacote. A gente pega o pacote e vai devolvendo. Ó, esse aqui é da Milene, vou rezar por ele, por ela. Esse aqui é do Lucas, vou rezar e vou auxiliar, vou conversar, vou dar meu ombro ali comigo. Isso aqui é da Dícia, ó. Gosto muito dela, mas a evolução é dela. Ela tem que lutar, do mesmo jeito eu tenho que lutar pela minha. Então, assim, é uma historinha simples, mas ela vai ficar na cabeça de cada um de vocês, eu tenho certeza, do mesmo jeito que ficou na minha. Uma vida inteira. De pensando, se eu vou perder tempo na lamúria, de entender que muitas vezes eu estou passando por aquilo, porque eu cavei com as minhas mãos aquela situação, trazendo aquele sentimento ruim. Hoje em dia todo mundo tem ansiedade, depressão. Quem não tem ansiedade tem depressão. Quem tem depressão tem ansiedade. E a maioria é um quadro depressivo ansioso, tem os dois. E é um sofrimento gigantesco, é uma dor enorme. Tudo que é dor emocional, as pessoas tendem a banalizar. Como eu não apareço com o osso quebrado, um extrator no braço, aquele monte de faixa, não tem sangue espalhado pelo chão, acha que não está doendo. Só que o emocional da gente dói mais até do que um osso quebrado, do que uma cabeça rachada. Quantas e quantas pessoas se suicidam e horas atrás estava todo mundo rindo e conversando com ela. Muitas vezes a conversa é assim, ó. Nossa, fulano, mas eu estava horas antes com ele, estava tão bem, estava rindo, brincando, nós almoçamos junto, foi embora, fulano deu risada dele, que ele fez isso, aquilo outro. Nós não sabemos das mazelas, das angústias, das tristezas de cada ser humano. Então a gente olha, respeita, se puder ajudar, ajuda, se não puder, não atrapalhar, já está ajudando para dificultar a vida dos outros, mas a gente olha para nós mesmos e vamos ajudar quem está em torno de nós. E é sim a família da gente, aquela sogra difícil, aquele filho teimoso, aquele menino rebelde. É onde nós mais precisamos ajudar. Às vezes a gente ignora as pessoas que estão dentro da nossa casa e a gente anda 30 quilômetros para acudir uma pessoa para levar uma cesta básica. A gente tem a paciência de ouvir aquela criatura que mora ali com a gente. E sim, nós estamos na família certa, né? No lugar que a gente devia estar, com quem nós devíamos estar. E sim, tem pessoas difíceis, sim, inclusive nós também somos difíceis. Então vamos ter fé, esperança, porque Deus, Jesus, tem conosco uma caridade muito grande, de que tudo passa. Tudo passa. Está difícil, está ruim, vai passar, confia. Tá bom, aproveita. Aproveita a companhia de quem você ama. Aproveita aquele dia que você teve tranquilidade.
confia. E o recurso que muitas vezes a gente não faz é a prece. Para um minutinho, vai num cantinho, dentro da tua cabeça, fecha o olho, no lugar onde você estiver, faz uma prece, fala com Jesus, pede francamente. Eu não vou rezar, não, ele já sabe o que eu preciso, ele sabe de tudo, né? Onipresente, oniponente, ele não sabe de tudo, ele sabe o que eu preciso. Não, a gente tem que ter a humildade de conversar com ele, bater um papo e contar o que a gente está precisando. Quando a gente se reúne conosco mesmo para fazer uma reunião aqui com a firma interna da gente, e a gente para e faz uma prece, em fé, confiando, acreditando, rapidamente nós somos atendidos. Aquilo que não acontece é porque nós não estamos ainda sem merecimento, ou nós temos que esperar mais um pouco para conseguir. Ou aquilo é para o nosso bem. Um dia a gente vai saber. Então, a visita da verdade, muitas vezes nós não temos condições de saber. Então a gente já pode começar a parar de reclamar tanto o tempo inteiro. A etimologia da palavra reclamar, ali na raiz, né, do latim, é clamar de novo. Então, reclamar é pedir outra vez. Então, se a gente fica reclamando, nós estamos pedindo o mesmo. E vem o mesmo. Mais do mesmo, daquilo que era ruim. Reclamar, então, é um hábito que a gente tem que tentar diminuir. Tá certo? E nós já estamos tentando mudar. Nós estamos domingo, viemos procurar uma palavra, um estudo, pensando em coisas boas, né? Querendo coisas boas, dá sono danado de manhã. A minha voz, então é monocromática. Você precisa começar a fazer igual o Dr. Descartes. O Dr. Descartes acorda a gente, bom dia, não sei o quê. E ele no curso de oratório, ele ensina a gente a fazer isso, mas eu preciso treinar melhor. Ele fala, você tem que oscilar a voz. Vai falando baixinho, de repente dá um gritão assim, ao pouco que acorda. E é verdade, eu acordo mesmo. Mas eu tenho essa voz de psicólogo, né? De professor, fica do meu jeito. Então, eu desejo a todos nós um excelente domingo, mas principalmente um começo de semana para nós entrarmos nela um pouco diferente. Nós vamos tentar nos modificar para nós termos uma semana melhor, mais produtiva, com menos sofrimento, menos ansiedade, menos angústia, menos raiva, né? Que são emoções que não tem como tirar, elas existem, nós vamos continuar tendo, nós só temos que diminuir a frequência delas dentro da gente, para que nós podemos sofrer menos, para a gente ter dias mais tranquilos, para a gente ter mais tranquilidade, para passar o tempo que nós temos aqui na Terra um pouco melhor, menos angustiante. Bem? Muito obrigada pela paciência de vocês.